Olá, mais um Memória Manchete. Dessa vez com uma pessoa que eu cruzei pouco lá na Manchete, até porque eu chegava tarde para a burra, ela também saía tarde à beça. Márcia Ítalo. Tudo bem, Márcia? Tudo bom? Oi, todo mundo. Oi, Luiz. Prazer estar aqui com você. Quando você fala Luiz, eu olho para Relembrando, trás né? assim para ver se é alguém da família. Todo mundo é Santoro, Santoro, Santoro. Então, Ah, tá certo, Santoro. não tem problema, não tem problema. Mas me diga, você começou em televisão como? Eu comecei em televisão, eu comecei na Globo, a coisa assim, eu me formei em jornalismo Aham. e jornalista que se prezava no nosso tempo tinha que trabalhar na geral, né? Tudo. Tudo. E eu sou uma pessoa que eu sou pura emoção, então eu sofri demais, porque hoje em dia os jornalistas ainda opinam e tal, mas no meu tempo era aquela que, quando, onde, quando, né, o lead e tal. Então eu só saía para ver desgraça, Luiz, assim, eu ficava mal, muito mal. E aí eu fui vendo que eu não tinha talento, embora eu soubesse eu sabia escrever, tinha toda a teoria muito prática, mas eu levava 2 horas para fazer um lead, entendeu? Porque eu ficava com as carinhas das pessoas mortas, da velhinha espancada, porque só tinha desgraça. Eu acho que a única coisa legal que eu fiz assim foi um alívio quando eu cheguei na redação, e a pauta era para cobrir uma lhama Ah. que tinha nascido no zoológico com o nome de um personagem da Dina Sfati da novela. Eu fiquei tão aliviada, que era a primeira coisa boa, assim, leve, suave, Leve, leve, bacana, leve. né? No mais O resto geral. era tudo porrada mesmo, porrada. E aí eu fui ficando muito infeliz, né? Muito infeliz. Na época, eu era muito amiga da Dirce, mãe da Rosana, da Isabela Garcia, do Gibim e tal, e conversando, a gente em casa, o Gibim, o filho dela mais velho, falou: Márcia, olha, eu estou saindo de um departamento na Globo. Se você quiser experimentar. Tem muita história dessa minha saída do Globo, mas nem vou contar, porque não alonga muito, né? Aí eu falei: eu quero, né? Eu falei: bom, tô sofrendo tanto, tô tão infeliz, tô tão. E aí ele era apoio de comunicação. Aham. Regina Moscoso e tal. E fui lá, e lá fiquei 10 anos. Não, não no apoio. Na apoio, acho que eu fiquei uns 5 anos. E aí depois eu fui convidada pela Lila Boscoli para ir para a Globo mesmo, Aham. para fazer direção de arte e tal, junto com ela. E aí, essa é um pouco, porque naquele tempo não tinha departamento de elenco. E eu adorava, assim, minha vida mesmo em teatro começou, eu tinha 15 anos, Santoro. Uhum. Eu tinha que fazer um trabalho de literatura sobre Dom Casmurro, e eu li que o Zimbinski estava dirigindo Dom Casmurro no Teatro do Alto Gil. Imagina, Eu falei: imagina. Pôzinho, bicho. vou lá, né? Monstro. 15 anos, pô, tudo. Eu falei: vou entrevistar esse cara. Imagina. E foi a coisa mais maravilhosa do mundo, porque eu cheguei lá na bilheteria, falei com a Enid César, que era bilheteira, que é minha amiga até hoje, e aí eu falei: olha, eu vim entrevistar o diretor, nem sabia muito quem era. Ah. Aí ela foi lá dentro, chamou o Zimba, falou: tem uma menina aqui falando isso, que vai fazer um trabalho sobre Dom Casmurro, e entrevistar. O Zimba veio, me deixou entrar, e eu nunca mais saí do teatro. Fiz um belo trabalho, claro, mas mais do que tudo ali, eu me apaixonei pela arte, Pela arte em por si. de interpretar. Nunca quis ser atriz, nunca fui atriz, não era isso, mas o olhar do ator, o olhar para o ator e ver aquilo para mim era, ó, eu ia Encarnar todo. personagens, né? E se transformar. Exatamente. Pô. É Exatamente. E demais. aí eu ia todos os dias para o Teatro do Alto Gil. Eu vi todos os ensaios, eu vi todas as peças, eu vi. Paixão. Com isso, uma vez na Globo, eu ficava dando palpite. Olha, tem um ator maravilhoso, porque não existia departamento de elenco. Aham. Tinha a Guta, mas a Guta não era quem escalava, ela entregava Ela carta, entregava isso, eu me lembro da Guta. roteiros e tal. Isso.
E eu ficava dando palpite para todos os diretores. Olha, tem um cara ótimo, tem uma menina ótima. E eu ia, e todo mundo, tá bom, Márcia. Mas, enfim, eu me lembro até do Avancini, Selva de Pedra, que eu indiquei o Sebastião Lemos, que já nos deixou, mas eu indicava, olha, lembra do Sebastião Lemos. Eu falei, Márcia Ítalo, se você me lembrar desse rapaz mais uma vez, eu esqueço dele para sempre. Aí eu falei, então tá. E ele escalou o Sebastião e foi ótimo. E assim eu ia dando pitaco no elenco. Até que o Zé, ficou muito meu amigo, falou, ele tinha recebido um convite para ir para a Manchete. Zé Wilker. E ele falou, o Wilker. E aí ele falou, você quer parar de dar palpite? Eu falei, não, adoro dar palpite. Ele falou, não, é o seguinte, eu fui convidado para ir para a Manchete e você quer criar o primeiro departamento de elenco que escala na Manchete? Falei, isso eu quero. Você quer receber para dar palpite? Porque, na verdade, nada mais é do que palpite que a gente dá, né? E aí, assim foi. Fomos para a Manchete, nós dois juntos. Criei o primeiro departamento de elenco que realmente fazia teste, indicava, defendia o ator, lançava, enfim, indicava nomes que não eram conhecidos para serem escalados, e foi lindo. E aí tivemos foi o primeiro diretor de teledramaturgia. Primeiro e único, exatamente. Eu formei muitos profissionais de produção de elenco, assim, que não existia mesmo. Ali foi a primeira vez. Eu e o Zé, eu e o Wilker, criamos esse primeiro departamento. Para nós era Zé. Ele me esperava o Jornal da Manchete para a gente tomar sorvete lá embaixo, que tinha um sorveteiro. Ficava tomando sorvete e ficava batendo papo, né? Muito bom. Ou almoçando ali no Novo Mundo, ou tomando uma cachaçinha no Colobar. E aquilo era espetacular, né? Porque a Manchete tinha uma coisa diferente, né, Márcia? Você que veio da Globo, a Manchete tinha uma coisa diferente. Ela era tudo num lugar só. Pois é. Para novela tinha Água Grande, que era lá na Conchinchina. Mas, de qualquer maneira, tudo era concentrava tudo. Então, e que prédio, né? Que prédio, que coisa fantástica. E que maravilha. Gente, Santoro, eu tive assim... Eu trabalhava, no caso, com o Zé, atrás da gente tinha um Manibu Mab. Eram obras de arte. Entendeu? A gente tinha o prazer de trabalhar num lugar que era uma galeria de arte. Isso. Em todos os sentidos, né? Você chegava no saguão, já tinha. Exatamente. Aquelas obras de arte todas. Então nossa, a Manchete realmente... A máquina do seu Adolfo estava lá no saguão. A primeira máquina de linotipia estava lá no saguão. E eles fizeram um negócio agora muito legal, porque eles tinham chamado, porque aquilo ali virou um lugar de escritórios, né? E aí eles tinham chamado Teatro de Prudential. Eu meti tanto pau nisso que eu acho que alguém escutou e botou lá, Teatro Adolfo Bloch. Tinha que ser, pô. Tinha que ser. Os dois prédios antes tinham um número diferente, lembra? Era o 804, né? E tinha o 786, alguma coisa assim. Botaram todos os dois como 804. Porque, sabe, pelo amor de Deus, preservar aquela história. Adolfo Bloch, né? Ninguém pode esquecer, nenhuma geração, enquanto vier, tem que saber quem foi seu Adolfo Bloch, que ele foi um visionário, ele foi uma pessoa maravilhosa e muito divertida também, com aquele mau humor que lhe era peculiar, né? Era a história que você quiser, porque eu já contei as minhas com ele. Não, essa é divertida, porque assim, quando a gente fazia, depois eu chego como a gente chegou lá, mas enfim, tinha Clube da Criança, Milkshake e tal, e isso a gente, não é mais como hoje, a gente gravava até de madrugada. Isso. Então, tinha café, água para a equipe e tal. Um belo dia, sou chamada na sala do seu Adolfo, eu entro lá, e ele está assim: minha filha, não pede mais café e água. Eu falei,
eu não estou pedindo café e água. Não, para a equipe, para gravar, não pode mais pedir café e água. Falei, mas seu Adolfo, a gente trabalha até de madrugada, a equipe tem que ter um café. Não, sabe o que é? Eles sujam a casa toda. Era a casa dele. Ô, Márcia, você não sabe dessa história, mas a gente escondia do seu Adolfo, nós lá no jornalismo, porque comandava dali, né? O News era dali, né? Então comandava a televisão praticamente lá, e a coordenação era no quarto andar também. Então a gente escondia dele onde desligava a televisão, porque ele não gostava de ver sujeira. Isso, não podia ter bolsa. Não podia ter. Não, nada. Paletó na cadeira. Na cadeira? Não, exatamente. Ele jogou o paletó do Eutor Beltrão, ministro, pela janela. Então, e as bolsas que a gente tinha que ficar escondendo? Tinha que esconder bolsa também, não podia botar. Porque, na verdade, assim, como era vidro... Isso. Né? Todo mundo se via. Todo mundo se via, isso era maravilhoso. Mas só tinha uns armarinhos, assim, até aqui, embaixo quase da mesa. Então, não, era impossível os arquivos. E veja bem, Santoro, era VHS... foto e currículo que a gente lidava com para receber material de ator. Claro. Então, não tinha como. Onde guardar aquilo tudo era uma loucura. Então, a gente ficava escondendo debaixo da mesa as bolsas, os casacos. Se ele passasse, ele ia bufando, né? Ajudando. Não, mas sempre ia assim. Tudo. Mas essa do café e água, a gente teve que comer um dobrado para ele entender. E eu dei uma bronca na equipe, porque realmente ele tinha razão. Eram aquelas coisas grandes, então neguinho abria aquela biquinha e não fechava direito. Realmente fazia uma sujeirada. Ele não estava errado em brigar. Agora, não pedir café e água era impossível. Eu imagino ele pedindo, Márcia, não, isso aqui minha filha, sujo. Não pede mais café e água, suja a casa toda. Era muito bom. Muito bom. Era muito bom. Agora, você ficou com o Zé e o Zé depois sai. Você fica com o Zé ou... Não, quando a gente estava terminando Carmen, o Zé me falou que ia embora. Aliás, Carmen deu uma confusão tamanho de um bonde, né? Todas as daquele no frontal, bota, não bota, no frontal das Santos. E ele bota. Mas vai levar multa. Bota. Era um quiprocó danado, mas era bom. E aí, nesse meio tempo, o Avancini me ligou, me convidando para fazer 2 séries, que era Abolição e República, na Globo. Aí, como o Zé falou que ia embora, eu falei, rapaz, isso aqui, que a Manchete tinha essa... Esse sobe e desce. Era um roller coaster, era uma montanha-russa, você não sabia muito aonde ia parar, se ia ficar, e nossos contratos estavam acabando, e aí eu falei, bom, então vamos. Aí voltei para a Globo. Fui fazer Abolição e República com a Avancini e a Lila Boscoli, que era minha grande amiga, a gente foi fazer direção de arte e ficamos lá. Eram 2 minisséries, então foram quase 4, 5 meses. Nesse meio tempo, Jaiminho vai para a Manchete. Jaiminho ou Jaime Monjardim? Para a gente poder, porque tem gente que não sabe quem é. Né? Jaiminho ou Jaime Monjardim. Aí ele vai para a Manchete para assumir a direção geral de toda a artística, né? E aí ele me liga. Eu falei, Zé, Jaime, eu tô terminando aqui e vou com o maior prazer. Ele falou, não, Márcia, fala com a Vancini, dá um jeito. Você tem que vir agora. Tudo na Manchete era assim, eu tenho que ir agora. Tudo na Manchete era assim, exatamente. Aí eu fui correndo lá, ainda tinha ali o coisa, falei com a Lila, segura aqui, eu vou conversar com o Jaime. Cheguei lá, era uma encrenca, que parece que o pessoal do Clube da Criança, já se todo mundo demitido, foi uma confusão, eu não sei direito a história, nem quis saber. O que eu sei é que estava tudo trancado, Santoro. Armários, gavetas, o que eles não levaram, trancaram.
E aí o Jaime falou, eu preciso de você aqui antes da novela. Se fosse só para preparação de Cananga, sim. Mas eu preciso de você aqui, pelo amor de Deus. Você participou do Cananga do Japão? Cananga, Pantanal, Ana-Raio, aí tudo como isso, de tudo. Mas eu também coordenava todos os programas, especialmente os da Angélica, porque foi essa confusão. E aí falei, já, temos que chamar um diretor, temos que chamar não sei quem, a gente foi reunindo equipe, eu falei do Zambelli para ele, no Clube da Criança, liguei para o Zambelli da sala do Jaime, aí eles falaram, Zambelli tem que ser agora. E é hoje, não pode mais, porque não tinha programa para botar no ar. É isso mesmo. Eles apagavam as fitas, Santo. Mas olha, isso não era privilégio da Manchete, não, tá? Na Globo, não, né? Ele gravava em cima de fita que já estava gravada também, tá? Né? Sabendo bom, disso outro dia, que eu não sabia. Jura? Enfim, eu tinha ouvido isso pela primeira vez ali, né? Não, na Globo também passava por cima da fita e fazia um outro. Eu não sabia. Bom, eu sei que para a gente ali, um programa diário não tinha como, né? A gente tinha que no dia seguinte, podia botar uma reprise ou outra, que eventualmente tivesse, mas não tinha muito fôlego. O Marcelo contou a história dele sentar ali no restaurante, ali do terceiro andar, para conversar com a Angélica, com a mãe dela, com a irmã dela. Porque a gente não tinha tempo para nada, né? Enquanto eu fuçava todas as cabeças e as coisas para ver se a gente conseguia fazer com um pouco que tinha dos programas, coisas. Enfim, foi uma loucura. E tudo bem, colocamos no ar, o Clube da Criança começou a ir para o ar, tudo certo, fomos preparar Cananga, e veio todo, enfim. E o que era muito legal na Manchete é que tanto com o Zé, o Wilker, como com o Jaiminho, uma das coisas que eu tinha dito para eles, e ambos concordaram comigo, é que não adiantava competir com a TV Globo e tentar ficar tirando pessoas da Globo, né? E inflacionar o mercado. Então eu falei, vamos lançar. Gente nova. Vamos lançar. E aí foi maravilhoso, porque a gente lançou nomes que todos acabaram indo para a Globo, que hoje são astros e estrelas, graças a Deus. Chica da Silva. Como é que é o nome? Chica da Silva não foi a gente. Não foi com vocês, mas também é uma peça que foi lançada lá na Globo. Exatamente. Thaís, exatamente. Né? Thaís Araújo, né? Que foi a Tatá, foi a Thaís. Mas essa eu já tinha, a gente já estava fazendo a Idade da Loba fora da Manchete, eu e o Jaime. Mas a quantidade de ator que a gente lançou, tem matérias, outro dia alguém me mandou uma matéria dizendo assim, Márcia Ítalo, caçadora de talentos, 25 lançamentos em 2 anos, porque o Jaiminho topava, eu fazia teste, e o seu Adolfo e a Manchete, mais uma vez, permitia, assim, eu viajava para onde eu quisesse para ver ator. Porque antigamente não tinha internet, não tinha, né? Disso, Então eu passava, às vezes, 3 dias em São Paulo, 3 dias no Sul, 3 dias no céu, nos fins de semana, e ia trazendo para o Jaime, e assim a gente foi montando e para o Zé, e assim a gente fez os maiores sucessos. Porque Cananga... Você chegou a participar daquela apresentação da Darlene Glória? Claro. Então você ouviu o que o seu Adolfo falou para ela, né? Eu vi. Seu Adolfo, eu gosto muito de você no cinema, você trepa muito bem. Não, isso seu Adolfo tinha coisa. A mídia toda lá para cobrir, seu Adolfo falava que via na cabeça e um abraço. Que viesse, ele não tinha filtro nenhum, né? Não. E você imagina ele e os Wilker. Outro. Que era outro, né? E ele reclamava que... Uma vez ele entrou na sala reclamando que o Wilker não tinha ido lá durante 2, 3 dias, sei lá. Aí o Zé olhou para ele e falou, seu Adolfo, o senhor contratou minha cabeça ou a minha bunda? Muito bom, muito bom.
Então, ambos sem filtro, ambos perdiam um amigo, mas não perdia piada. Então, era... Mas por que isso eu pergunto para todo mundo, Márcia? Você foi tantos anos na Globo, meu Deus do céu, quantos anos você ficou na Globo? Se somar tudo aí, dá quase 10 anos, entre direção de arte e apoio de comunicação. E na Manchete foi menos, né? Na Manchete foram 8 anos, né? 8 eu acho. anos. Por que a Manchete marcou tanto a tua vida? Então, porque a Manchete era artesanal. Santoro, você imagina você fazer uma novela que não tem estúdio? Que não importa se foi bem, se foi mal. O Pantanal, eu, na Globo, cheguei a ver sendo orçado o Pantanal 2 vezes e não saía. Não saía. E o Jaime foi lá e fez. Uhum. Então... Não, em Manchete, essa do Pantanal foi desculpa te interromper. Nada, mas foi uma mudança. Porque o Zé sempre falava isso. Zé Wigvelder? Wigvelder, claro. O Zé falava 90% é estúdio, 10% é externa. A Pantanal faz exatamente o contrário. 90% totalmente contrário. Externa, 10% estúdio. E Ana Raio, que não tinha estúdio. Não tinha estúdio. Então, não tinha estúdio. Cananga. Gente, Cananga foi uma das é engraçado que a gente acha que está acostumado com televisão, e já estava, mas quando a gente foi fazer o Pré-Light, foi a primeira cidade cenográfica, Santoro, com interiores. Nós tínhamos 5 interiores no bar, a Cananga. Não era só fachada. Não era só fachada, sim. Os carros de época, todos funcionando, o bonde... Era a Praça do Rio Antigo. Porque a Cananga do Japão, as pessoas talvez não saibam, ela relembra a vinda do seu Adolfo para o Brasil, né? Isso, começou nos anos 20. Nos anos 20, que ele era gafieira, Cananga do Japão. Exatamente, exatamente. Contar essa história, né? Contar essa história. Exatamente. Então você imagina uma novela que passa por 4 décadas, quase. Começou... anos 20, 30, depois deu um pulo entre 40 e 50 e foi para 60. Isso. Então você imagina essa construção desse cenário. Então, mas como eu estava dizendo, a primeira vez, assim, quando anoiteceu, que o Jaiminho acendeu as luzes e a figuração começou a passar vestida. Santoro, eu comecei a chorar copiosamente. É legal, né? Foi uma coisa, aquele chafariz da Praça do Rio, aquilo tudo, parecia que eu estava voltando no tempo e era tão verdadeiro, e eu chorava, e o Jaime olhava para mim, tá bonito, né, Mar? Você tá lindo, Jaime! Imagina a emoção do seu Adolfo, ao ver aquilo. Porque relembrava o tempo não da juventude, mas do início da maturidade dele, né? Olha, eu acho que, ainda bem que ele não foi nesse dia, porque eu acho que ele infartava. Ele ia infartar. Infartava. Porque foi real, ele já viu durante o dia, com tudo pronto e tal, mas essa passagem e acender as luzes, o bonde passando, os carrinhos que ele autorizou comprar, andando, a figuração, vestida. Era uma coisa. Então, assim, Cananga, para mim, foi... aí, Pantanal. Maravilhoso. E Ana Raio. Essa, para mim, também, eu acho que assim, foi o seu Adolfo apostar nisso. Né? A cabeça genial e maluca de Jaiminho também. Eram caminhões andando pelas estradas. 4 carretas. Isso. Iam pela estrada. Eu me lembro. Alguém com quem eu acho que você deve conversar é o Vicente Savelli, que era nosso diretor de produção, o gerente de produção, e dessas todas, que veio da Globo comigo, enfim, todo mundo, né? Eu, Savelli, Jamin foi chamando, Bruno, todos nós. Então, esse é um cara que tem história que você vai amar, e ele adora contar também, desses bastidores, né? Das novelas todas e tal. Então, eu acho que a Manchete era pura magia. Eu
nem sou uma pessoa que vivo, assim, não sou exatamente o que chamam de saudosista e tal, mas que eu tenho uma saudade miserável da Manchete e do que a gente fez lá e do que o seu Adolfo permitia. Agora, por exemplo, quando o Chacrinha morreu, o Jaime me liga assim, 10 horas da noite, vem pra cá, eu voltei pra lá. Aí ele falou, o que a gente faz? E aí a gente ficou no Novo Mundo, naquele brainstorm, e eu falei, Jaime, olha... Novo Mundo, para quem não sabe, era um hotel que tinha do outro lado. De um lado tinha os cachaceiros lá do Colombar e um pessoal que comia melhor um pouco ali no restaurante do Hotel Novo Mundo, que era o hotel onde Pelé se hospedava, o Santos se hospedava ali. Olha, isso eu não sabia, viu? E aí ali a gente ficava em reuniões, varava a madrugada. E eu falei, olha, eu tive uma ideia louca, porque como já tinha na Globo aquela parada de sucesso, Globo de Ouro, isso. Falei, isso já foi, Jaime, a gente não pode copiar nem a coisa do... Mas a gente pode copiar a loucura do Chacrinha. Aí o Jaime falou, como? Falei, fazer um programa onde não tenha nenhuma tendência musical. Onde você vai lançar, gente. E vai ter do brega, sabe assim, como uma deusa, ao Cazuza. Aí ele falou, eu falei, assim, como um... Aí ele falou, como um milkshake. Falei, isso! E aí, eu acho que o Márcio Tavolari tinha dado uma ideia... Márcio Tavolari, foi ele mesmo, ele falou no programa. Sobre uma danceteria. Isso, e a abertura, então, o Jaime fez como essa lanchonete americana dos anos 50. Hard Rock Café e tal, ele deu essa ideia, o Márcio. Isso, e aí a abertura do milkshake foi essa. Aí foi divino, porque era um programa... E aí, o que eu tinha pensado? Na época era muito... Estava no auge aquela coisa do TV pirata. Lembra? Apareciam umas... Lembro, claro. Aí eu falei, Jaime, a gente podia fazer os camarins em VHS, como se fosse essa coisa da TV pirata dando... se intrometendo no programa. A VHS sem qualidade e tal, por isso, né? Aí ele falou, pô, genial. Então a gente tinha câmeras lá nos camarins, que eu tenho até hoje alguns vídeos, e a gente ficava gravando lá os coisas como se fosse... Aí vem seu Adolfo. Lá vem ele. Lá vem ele. Aí o Jaime diz, Márcio, o Adolfo tá aqui, sobe. Aí eu ia. A qualidade é muito ruim, meu. Isso é uma merda. É uma merda. Eu falei, não, mas... Aí eu falei, vou explicar. É para ser ruim, seu Adolfo. É como se fosse TV pirata, é para ser uma interferência. Aí ele fazia assim, mas é muito ruim. Tira. Tira. Acaba com isso. Aí eu olhei para o Jair e falei, tá bom, então passamos com o mesmo conceito, mas a gravar com qualidade. Mas o barato do milkshake foram os temas, os temáticos, os programas então, isso, né? E aí essa era a questão que veio de genial do nosso autor, que era Ai, Marciaíto, você esqueceu o nome do seu amigo agora, vai dar uma... Eu sei que o Duda Anísio. Anísio era o nosso produtor musical. O Duda Anísio, ele dizia assim, eu tinha que chamar aqueles que não iam para o Globo de Ouro, então eu tinha que buscar outros. Era, mais ou menos. Eu acho que o Duda foi genial nos lançamentos. Isso. Que a gente lançou gente, assim, da melhor qualidade. Acho que Daniela Mercury. Dizia, vem cá, quem é que estava começando a querer fazer sucesso? Porque realmente da Globo era Globo de Ouro, então era primeiro, segundo, terceiro lugar. O nosso não era. O nosso ia mesmo, do Cazuza à Rosana. A Miquins a Mestrados. Isso. E os lançamentos todos. Então o cenário era genial, que era do Rodrigo Cid. Então, era uma coisa. Então, essas histórias... Aí tinha uma história, aí eu dei uma ideia para o Jaime gostou. E o Dagomi Marquesi, genial, roteirista genial. E o Dagô criava essas situações. E aí eu dei uma ideia da Angélica ter uma prima, aquela que quer sempre botar a dramaturgia, né? No meio do jogo, porque eu acho que esse era minha grande paixão.
que era uma morena, a primeira morena, invejosa, e falava assim. E ela ficava o tempo inteiro, assim, tentando derrubar a Angélica. Eu vou acabar com a Angélica. O Jaime gostou, Dagô escreveu, Angélica fez lindamente a prima malvada. Ela mesma que fazia. Ela mesma Ela mesma fazia, isso. Então a Viu? gente gravava a prima falando assim, invejosa, Angélica, eu vou acabar com a sua vida. Ela já não era aquela garotinha de 14 anos, ela já tinha um Não, pouquinho eu mais. fiz a festa de 15. Ela tinha 14 para 15. Eu e Paulo Newton fizemos a produção da festa. Paulo Newton era o anjo da guarda da. Era meu produtor, maravilhoso, meu braço direito. E a gente fez a festa de 15 anos, produzimos tudo de 15 anos da Angélica. Então ela tinha ali 14. Ela devia ter. 14 ainda. Já para fazer 15, ela já fez no meio do milkshake. Ela começou com 14. Porque no Clube da Criança ela tinha 12. 12 para 13. 12 para 13. Foi isso. Então, e aí foi maravilhoso. Aí era aquela confusão nos camarins, era gostoso. Aí tem uma história que é deliciosa, que foi Moraes Moreira ia lançar uma nova música. Sim. Só que foi num dia em que o equipamento estava... Tudo quebrava, tudo parava. Então, toda hora alguém me chamava, Márcia, desce que parou. Márcia, parou a gravação. Márcia, parou. Aí eu ia lá, olhava, não, mais 10 minutos. Isso tudo para ter o deadline de não estourar o horário da equipe. Aí, nisso, vem uma moça, vira para mim e diz assim, Márcia, parou porque... Aí eu fiquei louca. Eu falei, não sei por que parou. Não sei. Você me espera aqui, eu vou investigar, tem algum problema. E aí comecei a falar assim, desse jeito italiano. Aí ela esperou e falou, Márcia, parou porque a música que o Moraes vai lançar hoje no milkshake era aquela música. Parou por quê? Por que parou? Era isso. Era isso. E eu dei um esporro na menina, porque ela estava me perguntando parou por quê. Parou por quê? E eu achei que ela estava falando sobre a gravação. E eu, não sei. Não sei. Não sei por que parou, você me espera, calma, tem paciência. Eu totalmente sem paciência. E ela me olhando assim, até que eu parei de falar e ela disse, parou porque é a música que o Moraes vai lançar. Eu falei, você me perdoa, pelo amor de Deus. É que o dia hoje está um caos. E a Manchete, Paulo... a Manchete tinha uma coisa, você ia falar, e o Paulo Newton... Não, e o Paulo Newton as gargalhadas, porque ele já sabia. Ele já entendeu? sabia. Me fez pagar o mico, Mas o Paulo Newton sempre foi um sacanocrata, sempre foi. Delicioso. É meu amigo até hoje. Paulinho, Márcia, o que eu achava interessante na Manchete é o seguinte, e a gente sentia isso, tá? Apesar de eu estar no jornalismo, eu me dava com outras pessoas, porque eu era um cara que aparecia todo dia na televisão, então as pessoas cumprimentavam, sempre falavam e tal. Claro. Eu ia sabendo como é que tá aí, como é que tá. O que eu achava legal era que a Manchete se ajudava, todo mundo se ajudava de dentro. Todo mundo, é verdade. Todo mundo. Na Globo, cada coisa está num lugar. Cada coisa é aqui, segmentado, você não pode fazer daqui, fazer para cá, não pode. Assim, eu tive assim, um privilégio de pegar uma equipe, porque tem uma história ótima também na Globo sobre isso, né? A gente foi gravar com Erval, não me lembro, era com a Glorinha, não sei se era Três Marias, enfim. E aí, mas era lá no Recreio, uma praia qualquer. E aí vem a Lucinha da Dário, uma figurinista maravilhosa, na época era assistente ainda, acho que um brinco e a calça jeans da Glorinha tinha ficado no camarim. Aí a gente olhou e olhava assim, aí tinha o iluminador, tinha uma calça igual, da mesma cor, jeans. E a gente dizia assim, tira a calça. Tira a calça. Agora tira a calça. E o Erval gritava, Marine! E dizia, já vou, seu Erval. E o Marine tirando a calça, vestindo a calça, a Glorinha vestindo a calça dele. Pelo menos, graças a Deus. Eu tirei meus brincos, dei para... Então, assim, a gente tinha uma equipe que
Porque também era um de Era, tudo, é né? bem difícil na Globo isso. Na A Manchete, não. gente, Manchete, eu acho que eu vi. Na Manchete era, mas a Manchete também já era um tempo em que você tinha. Isso eu estou falando lá no comecinho, meu comecinho na Globo, né? Era um figurinista, um camareiro, um não sei o quê, era um. Então, realmente, se a equipe ali não tivesse unida para cobrir um ao outro, né? A gente ficava. Eu não sei se você lembra do Macedo Leal, que era o nosso contramestre. Eu lembro de nome, mas. Que ele fazia as roupas todas. Ele com a equipe fazia as roupas todas. O Macedo que fica. Mas o Macedo ficava. Mas ele depois foi para a Fricaneca. Ele fez na Fricaneca o departamento todo e tal. Todo do acervo, né? De figurino. Isso, maravilhoso. Mas a gente tinha pouco contato com ele. Mas ele falava isso. A gente fazia figurinos fantásticos, porque eram necessários. Teve uma história que ele contou que o cara fez um fraque maravilhoso, sensacional. Aí, quando ele acabou de passar, a pessoa que veio pegar, pegou o fraque e botou debaixo do braço. Ele, peraí, não vai amassar. Ele disse, não, mas isso aqui é para um mendigo que vai ficar todo cheio de lama. Muito. Esperar. Ai, meu fraque, né? Tá tudo cheio de lama. Muito gozado, muito legal. Essa camaradagem tinha na Globo tinha também. Tinha também. Tinha na Globo também. Como era tudo no mesmo lugar, era ali na na Manchete também. Mas a Globo, pelo menos, não, porque tinha as séries eram na usina, né? Na Everett Richard. Mas as novelas era tudo ali no estúdio. Foi o Projac, né, querido? Aí, Projac já eu já não conheço. Cada um no seu lugar. Projac eu realmente acho que deve ter virado isso. Ali na Von Marstos, ali no Jardim Botânico, era uma conchazinha, assim. A gente era estúdio ABC, né? E era todo mundo ali junto. As 3 novelas, né? Isso. Então, era muito gostoso também. Eu fui muito feliz. Eu dei muita sorte. Sou uma pessoa muito abençoada. Eu fui feliz em todos os lugares com quem eu trabalhei. Na Globo, eu me casei com o Mário Márcio Bandarra, que é meu grande querido, e depois virou meu irmão quase, depois que a gente se separou. Então, a Globo só me deu alegria. Nome, né, querida? Você é um nome e ele também, né? Márcia Ítalo e Márcio Bandarra, mas, meu Deus do céu. Vocês são nomes. Parte da dramaturgia da mídia brasileira. Dessa história aí, né? Isso é muito legal. Então, acho que assim, eu cheguei a fazer. Uma coisa que é legal, eu cheguei a fazer, que são as histórias de bastidor. Porque as histórias de bastidor é que são maravilhosas, né? Claro. Eu acho que assim, para quem está. Para quem curte televisão, para quem curte novela, as histórias é maravilhoso. Eu me lembro do Herval uma vez, Santoro, com a Leila Moreira, que era cenógrafa da gente, no núcleo das 18, ele implicou com uma planta e disse que a planta tinha crescido. E aí a Leila dizia, não, o Herval não é a mesma planta que está no mesmo. Talvez eu vou virar ela. E a Leila virava, não, ela cresceu. Aí a Leila falou, seu Herval não pode ter crescido, ela é de plástico. Aí o Herval olhou para ela e disse, para mim cresceu. Ponto final. Não vou discutir isso com você. E este Herval também, que com todas as coisas era maravilhoso trabalhar com ele. Adorava também na Globosat, que eu fui o primeiro apresentador da Globosat. Até começar a Globo News, eu saí antes da Globo News, né? Depois eu fui para a Estácio. E depois eu fui ser editor no SBT Repórter, onde eu fui editor-chefe da Marília Gabriela, imagina. Uau, delícia. Um espetáculo de pessoa. Mas a gente vai passando pelos locais, mas quem marcou mesmo a minha vida foi a Manchete. Também. Eu fui muito feliz, mas a Manchete era um lugar mágico. A Manchete era pura magia. Por essa ousadia do seu Adolfo, de nos permitir fazer o que na época a Globo não fazia. A Globo chegou a pensar em fazer Pantanal por 2 vezes e não fez. E seu Adolfo fez. Né? E fazer uma novela assim, estúdio, e fazer uma novela que passa por 4 décadas mudando figurino, mudando.
mudando tudo. A sugestão do Benedito Rui Barbosa foi para a Globo, para fazer a... Então, eu me lembro que ele não quis duas vezes, não quiseram duas então, vezes. eu estava lá nessa época e vi sendo pensado em fazer, orçando, porque as pensando. pessoas pensam que a novela Pantanal surgiu na Manchete. Não. Não, ela ia pois ser feita na Globo, só que a Globo não aceitou fazer a Pantanal. Exatamente. E ela foi um estrondo, né? Ela foi um estrondo. E foi um estrondo, foi um espetáculo, exatamente porque eu acho que veio num tempo em que era tudo tão histérico, tão, né? E de repente você sentava e respirava e via lá vinha o Tuiuiu, e vinha a Balsa, aquela trilha maravilhosa, aquela fotografia do Jaime. Eu não sei se foi você que inventou o Almir Sater ser ator, né? Tá vendo? Presente. Foi você. Porque... Não, tem histórias, Cananga, por exemplo, só para as pessoas terem uma ideia, assim, tinha um personagem lá que eu comecei a indicar, tinha um personagem que era o porteiro, o hostess lá, e era homem, enfim. E aí eu coloquei o nome da Zezé Mota. Aí o Jaime me olhou, falou: "Você enlouqueceu? Você sabe ler?" Eu falei: "Eu sei, Jaiminho." Ele falou: "Mas olha aqui, personagem, homem, brana." Eu falei: "Eu sei, mas não pode ser mulher, não pode ser negra, ela não pode cantar." Aí o Jaime fez assim: "Ela é louca, mas é muito bom." Aí ligamos para o Cuca, o Wilsinho Aguiar, que era o autor da Cananga, que estava escrevendo Cananga. E aí o Jaime falou: "Olha, a Márcia acabou de dar uma ideia louca do personagem do porteiro da Cananga ser a Zezé Mota." O Cuca adorou, e assim Zezé Mota fez um sucesso. Como porteira. Aí virou a hostess, porque aí o Cuca escreveu mesmo para ela, para um personagem que era só um porteiro. Então, eu acho que o diretor de elenco, ele tem... Às vezes eu levava muita bronca por enlouquecer, assim, mas o Jaiminho e o Zé, eles compravam essas maluquices. Compravam essas ideias. Compravam essas maluquices. E era essas minhas... né? Devaneios. Esses devaneios, exatamente. Porque eu acho que o produtor de elenco tem que sair um pouco fora da caixa, enlouquecer. E o diretor puxava, às vezes, meu pé, dizia não, menos e tal. Mas, de uma forma geral, teve. No caso do Almir, foi muito legal, porque era um violeiro. Era um violeiro, né? Era um violeiro. Então, ali nem foi nenhuma grande ousadia. Sim, mas de qualquer maneira a música ficou famosa. E a música era de um amigo. Trilha, exatamente. A trilha ia ser feita por um amigo dele, do Jaiminho, e ele e o Serjão. Enfim, então, aí depois veio a Ana Rai, o Zé Trovão, aí tem outras histórias que a gente não... Maravilha. Mas... Enfim, eu acho que é isso. Foi um prazer enorme te entrevistar. Nossa, Santoro, o prazer foi meu. Essa coisa marcada do que foi, não só a teledramaturgia da Manchete, mas também produção de programa, porque quando o Jaime assume, ele assume direção artística. Então aí passa tudo por vocês, né? Tudo. E não, teve os musicais também, né? Sim. Eu acho que o primeiro musical da... Oh, meu senhor! Tinha os lançamentos do Milkshake, mas muitos artistas que ficaram famosos depois, o Moraes fez. Moraes fez. César Camargo Mariano fez. O César Camargo Mariano fez. Não, eu dirigi, isso foi outra coisa linda, eu dirigi um programa que o Jaime me deu, falou, não, esse é seu, porque eu propus, que chamava Vivendo Vinícius. Era a vida do Vinícius de Moraes, em duas coisas. Eu e Georgiana de Moraes, com Lila Bosco, que foi casada, que era a mãe da Georgiana. Então, é bom demais. Manchete, Jaime Monjardim e José Wilker, eu acho que foram... eles se complementaram muito, eu acho que o Jaime abarcou mais a programação inteira, então foi
É muito bom. Obrigada por ter me Obrigado a convidado você, para estar querida. aqui batendo papo com Obrigado você. para você, um beijo para a família, uma Muito boa obrigada. semana e vamos continuar tendo essa coisa da Memória Manchete para deixar um legado aí, ó. Pessoal, Por favor, e lembra assim, Vicente Savelli, eu vou te passar o me contato passa dele, o contato porque ele dele. inclusive foi para a Globosat, é capaz de vocês terem, Se cruzado por enfim, lá. mais. Tá bom? Tá bom, Um querido. beijo Um grande. beijo. Você Obrigada. também. Fique com a gente. Tchau, tchau.